Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre o livro Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Qual a intenção do autor ao escrever Don Quixote? A intenção de Cervantes era satirizar as novelas de cavalaria, que faziam muito sucesso na Europa, no século XV. No século XVI, elas estavam em decadência. Então ele queria fazer piadas criticando a sociedade do século XV e as novelas de cavalaria. Só que ele acabou retratando o perfil do homem. Qual era o perfil do homem? O homem moderno. Ele retratou o perfil dividido entre fantasia e realidade. Porque nas novelas de cavalaria, o homem era o herói moderno. Mas acabou retratando o perfil do homem dividido entre fantasia e realidade, isso. Don Quixote, ingênuo e atraído pela história de grandes cavaleiros medievais, tá vendo? Grandes cavaleiros medievais, ele sai pelo mundo como um deles, numa época em que isso já não existia mais. Nos seus delírios, luta contra moinhos de vento, achando que são gigantes cruéis. Beija a mão de uma guardadora de porcos, pensando que é sua amada, Dulcinea. Sancho Panza, seu fiel escudeiro, admira o amo sem entendê-lo. Tem os pés na terra e uma visão prática das coisas, mas é fascinado pela sua loucura. Duas figuras cheias de bondade e pureza, num mundo onde não há lugar para a bondade e a pureza. Mais do que uma sátira, a novela de cavalaria, mais do que uma crítica à Espanha de seu tempo, que se dividia entre tradição aristocrática e a modernidade. Falei, homem moderno. E período medieval é período que eles chamavam das trevas, né? Considerado o período das trevas. Não é o período das luzes, que é o homem no centro da terra, o período das luzes. E aí eu vou falar sobre quem foi Cervantes. No século XVI, a Espanha ditava para o mundo como deveria ser a cultura. Ou seja, a Espanha era um polo comercial onde eles monopolizava é essa palavra, a cultura. De lá saíam as novas formas de literatura, a arquitetura das igrejas, tanto é que aqui no Brasil a gente copia tudo que é da Europa. Praça Paris, uma Paris à beira-mar. Isso tem aqui. Aquele projeto do Eduardo Paes, de fazer daqui do Rio de Janeiro uma Paris à beira-mar, foi estudado, né, de acordo com os moldes europeus. Tinha universidades famosas na Europa, a corte cheia de brilho, enfrentava por grandes artistas, intelectuais. Aí a Espanha era um país rico e poderoso, muito rico. Para lá iam todo o ouro e a prata retirada dos países monopolizados. Ou seja, eles extraíram ouro aqui de Minas Gerais e mandavam para a Espanha. Todo o ouro e prata retirado das civilizações indígenas américas recém-dominadas. Ou seja, a população aqui era escravizada, os indígenas. Muitas mulheres indígenas foram mortas. Bem louco. Foram estupradas, porque depois eles vão querer se fixar à terra, né? Então eles estupram as mulheres para formar famílias. E a mão do rei se estendia pelo Caribe, pelas Américas e pelos outros continentes e ilhas. Ou seja, ia até o Caribe. Quem era o rei? Era Dom João, da Áustria. Aí foi nessa época marcada por requintes, formas de arte, sangrentas guerras de conquistas, que nasceu Miguel de Cervantes Saavedra, na cidade de Alcalá, em 1547. Filho de um barbeiro endividado, não se sabe se Cervantes fez escola ou universidade. Não se sabe se ele estudou, como que ele aprendeu, mas estudou retórica e gramática com um professor em Madrid. Madrid, gente, fica na Espanha. A gente tem um mapa aqui, muito bonitinho, no livro.
Espanha, Portugal. Você vê que Portugal tem mares, né? Esse aqui é o Atlântico, Atlântico Norte. Espanha. Não consigo ver Madrid. Tem Barcelona. A França aqui. França. Bem lindo. O livro é lindo, né? É maravilhoso. Estudou retórica, né? Gramática com professor em Madrid. Lá também conviveu com boêmios e aventureiros de toda essa espécie e conheceu bastante o teatro. Ele conheceu o teatro, né? Seus primeiros escritos foram poemas sobre a vida e a morte de Dona Isabel, a terceira esposa do rei Filipe II. Em 1571, a Espanha, unida com a República de Veneza e o Estado do Vaticano, derrotou a Grécia e os turcos. Derrotou na Grécia os turcos que estavam invadindo a Europa na histórica batalha de Lepanto. Nessa batalha, Cervantes se distinguiu como soldado e ganhou a admiração do comandante de tropas, o rei Dom João da Áustria. Quando voltava para a Espanha em 1575, o navio que viajava foi afundado por naves turcas, aprisionado. Olha só, Dom Quixote ele foi aprisionado voltando para a Espanha, para casa. Ele estava na Áustria, ele foi para a Espanha. Ele estava na Áustria, ele foi para a Espanha. Aí o navio foi afundado. Os turcos aprisionaram ele. 5 anos de cativeiro na Argélia. Saiu somente depois da família e dos amigos pagarem alta soma de resgate. Ou seja, ele foi exilado. Não exilado, assim, no sentido de posto para fora, né? Ele foi sequestrado. Isso foi um sequestro. Sequestraram ele e exilaram ele. Não deixaram ele sair e voltar para casa. E aí, a família que pagou uma alta quantia para poder tirar ele de lá. Miguel de Cervantes. Para sobreviver, trabalhou em vários cargos públicos, até chegar a coletor de impostos. Em 1597, acusado de corrupção, foi condenado à prisão. Ainda foi preso. Isso aqui é a história dele, tá, gente? Essa parte. De lá, ele sairia para a glória, pois na cadeia começou a escrever a primeira parte de Dom Quixote. Ele começou na cadeia a escrever a primeira parte de Dom Quixote. Pobre e sem recursos, Cervantes já estava em liberdade quando, em 1604, foi publicado Dom Quixote pela primeira vez. O sucesso foi tão grande que, nesse mesmo ano, foram esgotadas 5 edições do livro. Cervantes tinha então 58 anos e ainda veria durante sua vida mais 16 edições espalhadas por toda a Europa em várias línguas. Gente, então é isso. Eu vim aqui trazer uma breve palhinha sobre Dom Quixote. É um livro muito prestigiado. É o segundo livro mais lido na Espanha, na Europa, considerado o segundo livro mais lido na Europa, depois da Bíblia. E é isso aí. Deixem o seu like se vocês gostaram. E até a próxima.